Olá pessoal, tudo bem? Professor Arivaldo falando. E vamos lá nós de novo, né? Começando agora com outra equação, né? Das chamadas equações disfarçadas. E aí nós temos agora as equações irracionais, né? Depois de termos estudado as biquadradas, né? A gente dá continuidade. Vamos para as irracionais. As irracionais, primeiro explicar o que é uma equação irracional, né? Nós temos aqui esse exemplo, e dentro desse exemplo nós temos o seguinte: o que configura uma equação irracional, tá? É chamada de equação irracional toda equação, nesse caso, onde dentro de um radical, ó, nós temos incógnita, uma letra. Então, quando aparece essa letra dentro do radical, aí a gente diz que isso é uma equação irracional, tá? Desculpa. Então, esse x aqui dentro do radical é o que faz a configuração de ser uma equação irracional, tá? Ter letra dentro desse radical, tá bom? E agora a gente vai explicar como que faz essas equações irracionais. No livro de vocês nós temos 5 casos diferentes, tá? 5 casos, tipos diferentes de como resolver essas equações irracionais. E nessa videoaula de hoje, né? Nessa nossa aula de terça-feira, hoje é 12/5, nós iremos ver 3 tipos diferentes. Esses 3 tipos, por sinal, que a gente vai explicar aqui, vocês têm deles, vocês irão resolver nas atividades do para casa, né? De vocês, pelo livro, né? Nas páginas que estão marcadas lá no cronograma. E outra, preste bem atenção na marcação da atividade, tá? Para saber exatamente qual é a questão, qual é o número da questão, porque não são todas, tá? São algumas que estão demarcadas. São 6 ao todo que vocês irão resolver lá. E desses mesmos exemplos que eu quis passar aqui, vocês irão precisar usá-los na resolução das atividades que estão impressas. Tem algumas questões lá que ainda está faltando vocês resolverem. Eu imagino que sim, né? Porque a gente não explicou ainda, por isso que eu estou falando. E vocês irão usar esses exemplos aqui para ajudar na resolução. Então é só seguir o passo a passo dos exemplos aqui, você vai tirar de letra e responder tudo facilmente lá na atividade de vocês, tá bom? Um forma importante é que a gente vai dar nota naquelas atividades impressas, tá? Então, aquelas atividades impressas valem nota, né? Ok? Então, sem mais conversa, sem mais blá blá blá, vamos dar início aqui na resolução. Bom, então nós temos aqui a parte da biquadrada, ó, da irracional, né? E nós temos o seguinte: x à quarta, ou x à quarta, raiz quarta de x menos 1. Raiz quarta de x menos 1 é igual a 2. Então, ele quer dizer que se eu pegar o valor desse x, diminuir por 1 e tirar a raiz quarta, teria um resultado 2. Só que a gente não sabe que valor é esse do x. Então, nós precisamos descobrir que valor é esse do x, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro procedimento. Nesse tipo de equação da irracional, ela tem um radical de um lado e igualdade um número do outro, tá? Aqui nós temos um outro exemplo que a gente vai responder na sequência. Do mesmo jeito, tá? 2 exemplos do mesmo. De um lado da igualdade você tem um radical, do outro lado você tem um número isolado. Então, como é que a gente vai proceder nisso aqui? Nós vamos temos primeiramente eliminar esse radical daqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer para eliminar o radical? Nós vamos elevar os dois lados da nossa equação, esse e o outro, tá? Ao mesmo número que está aqui no índice do radical. Como aqui ele é uma raiz quarta, então eu irei colocar aqui do lado de fora um 4. O mesmo número que está aqui, ó, eu coloco aqui fora. Isso é regra, tá? Então, raiz quarta eleva a 4. Se eu elevei aqui a quarta, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, por causa que eu tenho que manter o equilíbrio da nossa equação. Então, ao mesmo expoente que eu coloquei aqui, eu tenho que vir e colocar aqui.
Aqui eu não preciso colocar um parêntese, porque o 2 está sozinho, não tem problema, tá? Então, primeira coisa que a gente fez é o quê, né? A gente elevou a quarta potência aqui e aqui. Por que eu elevei a quarta potência? Vamos recapitular. Para poder eliminar o radical, tá? Para poder eliminar esse radical daqui, ó. Tirei esse radical. Então, a única forma de tirar esse radical é elevando ele a uma potência que seja igual a ele. Agora, o que a gente faz, ó? Bem simples, ó. Cancela e cancela o radical. Ó, fácil, fácil. Cancelou, cancelou. E o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, ó. Uma vez que o radical foi eliminado, tá? Então, nós temos x menos 1. Apenas isso. Então, ele vai vir para cá, fora de radical e tudo mais. X menos 1. Do outro lado, por sua vez, a gente vai resolver essa potência daqui, ó. 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é o mesmo que... Deixa eu colocar aqui nessa folhinha aqui do lado, aproveitar o espaço dela. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 elevado à quarta. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 16. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Viu só? Então, desse lado aqui, nós temos 16, que é o resultado de 2 elevado à quarta. Veja o que é que virou aí agora, tá? Nós temos uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque o expoente do x é 1. Então, você viu esse trem aqui, ó, complicado no início, certo? Pois é, as aparências se enganam, né? Às vezes o trem parece um trem difícil, mas ele se torna coisa bem simples, né? Olha, o que é que ele virou? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Nem de segundo grau, nem biquadrado, nem nada. Equação de primeiro grau, tá? E aí, agora o que é que eu vou fazer? Resolver com uma equação de primeiro grau. Não temos delta, não temos bhaskara, nada, tá? É de primeiro grau. Então, o que é que eu vou fazer? Letra de um lado. Isola a letra de um lado. E quem não tem letra passa para o outro. E com sinal trocado, tá? O que é que eu fiz? Eu repeti o x, o 16 e passamos para cá o 1. E ao passar para cá, ele muda o sinal para mais 1. E, para fechar aqui, 16 mais 1 é igual a 17. Portanto, x é igual a 17, tá? X é igual a 17. Então, aqui já foi resolvido a nossa equação irracional. Então, terminou aqui? Não, ainda não. Por quê? O cálculo do x, sim, a gente calculou e encontrou o x. Só que nas equações irracionais, ela tem um porém diferente das outras, tá? Qual é esse porém? Ela nos obriga, tá, a verificar se isso aqui, de fato, é a resposta. Sim, verificar se isso é a resposta. Aí você vai pensar, ué, mas eu respondi, calculei, cheguei a 17, o x está aqui, então ele tinha que ser a resposta. Tá? A questão é que nem sempre, isso é importante, tá? Nem sempre o valor que vai dar no x aqui será a resposta da irracional, tá? Isso a gente vai sempre descobrir na verificação. Por isso que equação irracional é obrigatório verificação. Aí você terminou de resolver, ó, aqui, aí você tem que fazer verificação, tá? Se você não fizer, você está correndo sérios riscos de errar a questão, ok? Então, como é que eu vou fazer a verificação? Bom, você deverá pegar a equação original, aquela que veio na questão, copiá-la do jeito que ela veio na questão. Raiz quarta de x menos 1 igual a 2, tá? E depois, substituir o x aqui, pelo valor que você encontrou. Nesse caso, o nosso 17, né? Então, vamos lá. Raiz quarta.
Então, sai o x e coloca 17 no lugar, que foi o resultado calculado aqui embaixo, ó. Lá embaixo. Menos 1 igual a 2. E aí nós temos uma situação numérica apenas, tá? Então, raiz 4, 17 menos 1 igual a 2. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou resolver isso aqui, tá? Primeiro, vou resolver o que está dentro do radical. 4. 17 menos 1 é igual a 16, igual a 2. Então, eu tenho raiz quarta 16 igual a 2. Cuidado para não confundir raiz quadrada 16, tá? Isso aqui é raiz quarta, não raiz quadrada. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que verificar se a raiz quarta 16 de fato é 2. Se isso acontecer, ok, ótimo, questão resolvida. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, nesse espaçozinho nosso aqui, eu vou fazer uma fatoração, tá? Vamos fazer uma fatoração do 16. 16 dividido por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é igual a 1. E aí nós temos o quê? O 2, o nosso 2 ali, ele se repetiu desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Ele deu exatamente 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta. Ou seja, o que isso significa? Que eu vou colocar aqui, ó. Raiz quarta de 2 elevado à quarta é igual a 2. E veja que aqui eles são iguais, ó. 4, 4. Então, o que é que a gente faz? Cancelamento, né? Que a gente fez lá no anterior. Cancela o 4 e a raiz quarta. 2 é igual a 2. O que é que isso significa? Que sim, 17 é raiz da nossa equação irracional. Portanto, solução 17. Vai acontecer em alguns casos que, quando você faz essa verificação, os dois números aqui dão diferentes, tá? Se isso acontecer, der diferente nos números, significa que nós teremos aqui um conjunto vazio, se for só uma opção, ou outro resultado, tá? Depende do tipo de equação que se for, se é de primeiro grau ou de segundo grau, ok? Dessa maneira. Vamos ao outro exemplo aqui abaixo, que segue a mesma regra dessa que a gente está aplicando. Então, novamente, nós vamos lá e elevamos os dois lados ao mesmo expoente, que é determinado pelo índice do radical, como aqui é elevado ao cubo, raiz cúbica, então elevamos ao cubo. E do outro lado faz a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, ó. 3 aqui, 3 aqui, ó. Por quê? Por causa desse daqui, ó. Vamos lá. Então, cancela, cancela. Nós temos 2x menos 3 igual a 10, 3 zeros, 100 mil. Ou melhor, 1000. Que 100 mil? 3 zeros. 10 elevado ao cubo igual a 1000. Equação de primeiro grau novamente. Então, nós vamos ter 2x igual a 1000 mais 3. E aí, nós vamos ter x, ou 2x, 1003. X é igual a 1003 por 2. Complicado, né? Que não divide exato. Isso aqui é ímpar, não divide por 2. Então, nossa resposta fica assim nessa fração, né? 1003 sobre 2, fracionado. Ah, então eu vou botar lá dentro do radical esse trem desse jeito? É, bem desse jeito mesmo. Vamos na verificação. É regra, né? Verificação. E você precisa escrever esse nome aqui também, tá? Escreva o nome verificação, copie novamente. Lembrar que tem que copiar sempre a equação original daqui, né? Raiz cúbica de 2x menos 3 igual a 10. E aí agora substitui
os valores, melhor, o valor de x pelo nosso valor, que é o 1003 dividido por 2. 1003 dividido por 2. Repete o menos 3 aqui da frente, igual a 10. Ou seja, essa expressão que está dentro do radical, ela deverá ser igual a 10. Se isso não acontecer, nosso conjunto de solução será vazio, tá? Então, vamos agilizar o processo aqui. Bom, aqui como eu tenho uma multiplicação do 2 vezes 1003 sobre 2, a gente pode cancelar esse x, esse 2, né? Com esse 2 aqui, ó, porque isso aqui também é uma fração. Então, eu vou multiplicar vezes 2 e dividir por 2. Então, vai voltar para a mesma coisa, tá? Seria basicamente assim, 2 vezes 1003 dá 2006. 2006 dividido por 2 vai voltar para 1003. Portanto, 2 cancelou com 2, porque é uma fração, e sobrou então em cima 1003 menos 3, que foi o 1003 que restou aqui, né? E repetiu o 3 lá na frente. Agora, efetuamos a continha aqui, né? 1003 menos 3, restam 1000, igual a 10. E veja que voltemos lá ao início, né? Olha aqui, ó. 10 elevado ao cubo deu 1000. 10 elevado ao cubo deu 1000. Então, raiz cúbica de 1000 é 10, né? 10. Ou seja, operação inversa. Vou deixar até assim os dois aqui lado a lado, ó. Então, assim, ó, 10 elevado ao cubo dá 1000. Portanto, o cubo de 10, né? A raiz cúbica de 1000, né? Volta a ser o mesmo 10. O que nos dá uma opção verdadeira, né? Isso aqui é verdade. Então, o conjunto de solução nosso é... Cuidado para não colocar isso aqui no conjunto de solução, né? O conjunto de solução é o valor de x aqui, ó. Então, portanto, 1003 sobre 2. Ok? Esse foi o nosso primeiro modelo de irracional. Nós temos mais outros, tá? O vídeo ficou comprido, né?